Birth of the Demonic Sword, capítulo 21. O que fazemos, capitão? Mason voltou à realidade e olhou ao redor. As aranhas pareciam satisfeitas com suas colheitas e lentamente recuaram carregando cerca de 40 cadáveres. Os olhos de Mason tornaram-se resolutos quando ele ordenou. Nós matamos o máximo que pudermos. Não sei por que estão armazenando comida, mas não podemos permitir que eles fujam. Luke, você seguirá aqueles que escaparem e descobrirá onde o ninho está localizado. Boa sorte. Ele não esperou mais e foi em direção às bestas, os outros seguiram atrás dele. O grupo se concentrou nas aranhas que carregavam corpos, já que não podiam contra-atacar e, em sua má inteligência, não estabeleceram nenhuma formação defensiva ao seu redor. Noah usou sua velocidade para aparecer diante das aranhas e pular acima de suas cabeças e desferir um golpe mortal. Esse era o seu melhor método para economizar mana. Enquanto isso, ele usou sua energia mental para prestar atenção ao método de luta dos guardas. Mason usaria seu machado grande para dar golpes devastadores, não se importando em acertar os cadáveres nas costas das aranhas. Ele balançou sua arma com grande destreza e impulso, criando sua área pessoal de destruição enquanto avançava no meio do grupo de animais em retirada. Noah não podia deixar de pensar que se ele fosse atingido por um daqueles golpes ele morreria no local. Ed e Rob tiveram mais dificuldades. Sua arte marcial era o estilo da espada Balvan e que era uma arte marcial de rank 1, então seus efeitos foram limitados contra uma besta de rank 2 especializada em defesa. Depois que perceberam que estavam desperdiçando energia, usaram suas espadas para retardar o máximo de aranhas possíveis e esperar que seus companheiros terminassem o trabalho. De tempos em tempos, um som afiado corria entre eles e uma aranha cai morta no chão com uma flecha de ferro golpeada em sua cabeça. Luke os estava ajudando a uma certa distância enquanto seguia os espécimes mais rápidos voltando ao seu ninho. Balor estava indo bem. Seus golpes não eram precisos, mas tiveram um grande impulso, com seu peso corporal adicionado aos seus martelos. Cada golpe para baixo mataria ou feriria fortemente uma aranha. O massacre continuou por 20 minutos com apenas algumas bestas escapando. Mais de 30 corpos foram espalhados no chão manchando o terreno com sangue verde. Os corpos dos aldeões foram reduzidos a uma polpa ou fortemente mutilados da batalha. Haha! Os corpos das aranhas Ironclad são realmente úteis para a criação de armas mágicas. Quando o círculo interno vier limpar, seremos muito recompensados. Balor exclamou feliz, e Ed e Rob também sorriram. Apenas Mason e Noah estavam franzindo a testa no pensamento. Essas bestas nunca reagiram à nossa presença, só estavam preocupadas em recuar com os aldeões mortos. Algo não está certo. Noah olhou na direção de Mason e viu que ele provavelmente estava pensando a mesma coisa. Ele olhou para Noah balançando a cabeça. Nem ele, com sua experiência, encontrou uma resposta para o estranho comportamento das aranhas. Saberemos mais quando Luke voltar. Vamos descansar na aldeia por enquanto. Talvez as histórias dos aldeões possam nos iluminar. Noah acenou com a cabeça enquanto os outros 3 homens pareciam confusos com as palavras do capitão, mas optaram por seguir suas ordens de qualquer maneira. Eles precisavam de comida e descanso depois desta batalha, e a missão estava longe de terminar. Na aldeia Mason fez perguntas, mas no final, ele não encontrou nada útil. Ele expôs o que tinha aprendido com os outros 4 enquanto eles estavam comendo alguma sopa feita das sobras da aldeia. Os ataques começaram há cerca de uma semana. No início, as aranhas matariam o gado da aldeia e o levariam de volta ao ninho. Quando o gado acabou, eles atacaram os humanos com o mesmo padrão em matar e trazer de volta. A situação piorou até a situação de hoje. De acordo com as descrições dos anciãos da aldeia, este foi o maior número que eles atacaram, então podemos dizer que eles estavam aumentando o número de seu grupo. Noah franziu a testa. Isso não faz sentido, houve altruísmo em suas ações, eles nem sequer se protegeram. Nós matamos muitos deles, porém, acho que podemos assumir que o número deles no ninho não deve passar de 60. Rob argumentou tentando levantar a moral do grupo. A porta da casa em que eles estavam abriu e Luke apareceu. Ele calmamente sentou-se no lado oposto de Mason e tomou um gole da sopa de Ed.
A entrada do ninho é em algumas horas de viagem indo para o leste. É uma caverna subterrânea naturalmente formada. Segui as aranhas para dentro por um tempo, mas depois optei por recuar por medo de ficar cercado. Mason acenou com a cabeça e perguntou: "O que você acha da situação?" Luke tomou outro gole da tigela de Ed. Foi estranho, eu podia dizer claramente que eles estavam acumulando comida, mas havia um monte de cadáveres de aranha dentro da caverna. É como se eles estivessem passando por uma reprodução forçada apenas para comer seus filhos. Rob ficou enojado pensando nisso e xingou alto. Uma besta, mesmo sendo mágica, ainda é uma besta no final. Noah estava mais confuso agora, seu comportamento não fazia sentido. Se eles precisavam de comida para se reproduzirem, por que comeriam seus filhos? Pelo que valia a pena morrer por uma besta mágica. Mason revisou todas as informações que tinha e fez o plano de ataque. Vamos reunir alguns recursos hoje à noite, em seguida, montar um acampamento em frente à entrada do ninho. Amanhã de manhã, entraremos para explorar e limpar a caverna. Se cortarmos sua reposição de alimentos e diminuirmos seus números pouco a pouco, estaremos completamente seguros e ainda poderemos completar a missão. Preparem-se, partimos em 1 hora. Ninguém se opôs, então eles se prepararam e à meia-noite tinham colocado uma fogueira a 50 metros da entrada do ninho. Eles se revezavam para vigiar a noite. Quando era a vez de Noah, ele não conseguia suprimir a tênue sensação de perigo que a caverna o fazia sentir. Não importa o quanto ele revisasse a informação que tinha, ele sempre sentia que estava perdendo algo. Bestas mágicas altruístas, acúmulo contínuo de comida, canibalismo. O que está acontecendo? Nada que pudesse ligar todas essas informações veio à mente. Ele se acalmou e resolveu sua mente, ele estava preparado para a batalha de amanhã. Birth of the Demonic Sword, a capítulo 22. Ao amanhecer, um grupo de 5 homens e uma criança olhavam para a entrada de uma caverna subterrânea de 2 metros de largura e 3 de altura. Ela descia além do ponto que os olhos podiam ver e estava completamente silenciosa. A passagem vai continuar por cerca de 1 quilômetro e depois vai se dividir em diferentes direções. Eu só sei em que direção as aranhas foram ontem à noite porque eu parei por aí. Luke explicou. Eu estarei na frente, o resto de vocês segue por perto. Mason ordenou e entrou, o resto do grupo o seguiu com Noah no centro. A passagem era feita de pedras e terra e não parecia muito estável e, à medida que avançavam, a luz do sol já não conseguia atingir sua posição. A passagem estava escurecendo, o que fez o grupo avançar lentamente. Mason estava sendo muito cuidadoso sobre onde pisava, pois sabia que, no ninho do inimigo, até mesmo um pequeno som poderia causar uma catástrofe. A passagem ficou maior depois de algum tempo e eles puderam ficar um do lado do outro. Então eles chegaram onde a caverna se dividia em diferentes caminhos. Luke apontou para um deles e Mason entrou diretamente. Eles caminharam por cerca de 1 hora antes que a passagem se dividisse novamente. A luz era escassa e o ar estava úmido e sufocante, mas o grupo teve que esperar até que Luke encontrasse alguns vestígios das feras para decidir em que direção eles deveriam explorar. Não há vestígios conclusivos, bem, há sinais de sua passagem em todas as 4 direções. Aconselho que tomemos o mais à direita, pois parece haver luz vindo de lá. Mason pensou um pouco e decidiu seguir o conselho de Luke. Eles se moveram novamente depois de mais 1 hora de marcha, a causa da luz fraca vinda do final do corredor rochoso apareceu. Uma grande bacia ocupava um espaço de algumas centenas de metros quadrados, e no centro dela, estava situado um lago que brilhava com uma tênue luz azul. Água que brilha. Noah ficou surpreso, ele nunca ouviu falar de nada parecido. Ele olhou em volta para ver se alguém do grupo sabia de algo. Os olhos de Mason estavam bem abertos como se sua boca pudesse cair de sua mandíbula. Percebendo o olhar de Noah, ele se recompôs e falou em voz baixa. Posso ter uma ideia do que é isso e, se estiver certo, não precisaremos trabalhar mais pelo resto da vida. No entanto, para ter certeza, devo examinar isso de perto.
A atenção de todos foi despertada pelas palavras de Mason quando eles começaram a olhar para o lago com avidez. Estranho, a concentração de mana aqui parece mais alta do que na superfície. Noah podia sentir seus pontos de acupuntura desacelerando sua absorção, pois o ar tinha uma porcentagem maior de mana nele. Antes que ele pudesse investigar mais, Mason moveu-se em direção ao lago. Nas paredes deste grande espaço existiam inúmeros buracos de diferentes dimensões e no solo, inúmeros ossos pertencentes a diferentes espécies. Pernas de aranha ironclad, crânios humanos, osso que deveria pertencer a uma ovelha. À medida que se aproximavam da beira do lago, o número de restos mortais aumentava à medida que aumentava a concentração de mana no ar. Quando chegaram à margem do lago, Mason não conseguiu esconder mais sua empolgação. Sim, tenho certeza. Dentro do lago, deve haver uma bênção de mana, é um mineral lendário que pode atrair mana, o círculo interno pagará qualquer preço para obtê-lo, imagine nossas recompensas se o trouxermos de volta. Todos olhavam para o centro do lago, tentando encontrar essa pedra lendária com os olhos, mas não perceberam que o som de rastejamentos começou a ressoar na bacia. Noah foi o primeiro a prestar atenção ao som, já que seu estado de alerta e energia mental eram os mais altos do grupo. Elas estão vindo. Ele desembainhou seus sabres sem hesitação. Os homens foram despertados pelo aviso de Noah e praguejaram em voz alta quando ouviram o som vindo de todas as direções. Aranhas rastejavam para fora dos buracos nas paredes, elas eram de diferentes dimensões, pois algumas delas ainda estavam no rank 1. No entanto, pelo menos 50 delas estavam no rank 2. Não entre em pânico. Podemos ser feridos, mas podemos cuidar de todas elas. Mason gritou olhando para as centenas de bestas mágicas que os cercavam. De repente, os ossos na margem do lago se ergueram e uma figura que estava escondida embaixo deles foi revelada. Tinha 3 metros de comprimento e 8 pernas longas e afiadas. 3 pares de olhos estavam nas laterais de seu rosto e 2 grandes presas projetavam-se de sua boca. Rank 3. Luke gritou, mas a poderosa besta não hesitou. Ele atirou uma de suas pernas em Noah, que a bloqueou, mas foi lançado voando por alguns metros. Corre! Ordenou Mason, enquanto o grupo se movia na direção de onde vinha, sem se importar com as aranhas em seu caminho. Noah deu um pulo e os seguiu um pouco atrás. Porra! Minhas mãos ainda estão tremendo com aquele golpe e acho que meus sabres quebraram um pouco. Por que caralhos eu não cheguei a essa conclusão? Era óbvio. A única razão pela qual uma besta mágica seria tão altruísta é porque algo mais poderoso do que elas lhe deu uma ordem. Eu sou tão estúpido. Tenho que correr. Ele correu através da horda de aranhas como se fosse uma sombra, agachando-se e pulando para evitar suas pernas. Os outros guardas já haviam alcançado a passagem e estavam brandindo suas armas para forçar o bloqueio das aranhas. Quando Noah chegou, eles já tinham ido e novas aranhas vieram para bloquear sua fuga. Sem perder tempo, ele atacou da melhor forma que fez em sua vida e matou 2 aranhas de rank 2 na hora apenas para continuar a acelerar em direção à passagem. Dentro dela, mais aranhas rastejavam para fora das paredes usando suas pernas poderosas para obstruir a estrada, mas Noah não se importou. Ele as deixou arranhar e cortar sua pele para não perder tempo. Quando chegou ao local onde estava a primeira passagem, Balor estava lá se preparando para entrar. Ele não parecia ter boas condições, já que vários ferimentos cobriam seu corpo gordo e o sangue fluía deles. Ele olhou para Noah correndo em sua direção e sorriu. Não se preocupe, jovem, com certeza contarei a todos sobre sua corajosa tentativa de conter aquelas feras para permitir nossa fuga. E não se preocupe com sua mãe, com certeza vou consolá-la adequadamente, hein? Os olhos de Noah se arregalaram ao ouvir essas palavras, mas ele só pôde olhar quando o homem à sua frente ergueu os martelos e atingiu a parede ao lado. As paredes da passagem não aguentaram o impacto e desmoronaram na frente dele, enquanto Balor acelerava do outro lado. Não ou! Um grito áspero saiu da boca de Noah quando sua única saída foi destruída na frente dele. Porra! 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 Foda-se, seu porco inútil, se algum dia eu sair daqui vivo, vou me certificar de matá-lo pessoalmente.
Ele não pôde conter suas maldições. Enquanto isso, as aranhas continuavam vindo em sua direção, deixando-o sem tempo para o desespero. Birth of the Demonic Sword, a capítulo 23. Noah virou-se para enfrentar as aranhas que vinham de suas costas. Ele saltou sobre elas liberando 3 golpes rápidos. 3 aranhas do rank 1 caíram no chão cortadas ao meio. Sua energia mental estava ajudando a toda velocidade sua tomada de decisão enquanto ele pensava sobre a situação. O que eu posso fazer? Essa besta do rank 3 deve ter estado em hibernação para evoluir, então não conseguiu controlar seu corpo corretamente, por isso sobrevivi tão facilmente ao seu ataque, mas acho que não consigo enfrentá-la mesmo com isso. 2 outros golpes foram disparados de sua figura. Uma aranha de rank 2 teve sua cabeça perfurada enquanto a de rank 1 foi cortada ao meio. Deve haver outro caminho para o corredor principal da superfície. Havia outros caminhos que não entramos, talvez uma dessas passagens leve à superfície. Uma vez que percebeu que sua teoria era possível, ele não perdeu tempo e correu para o corredor mais à esquerda. Hordas de aranhas continuavam indo para cima dele, mas ele as matavam com a menor quantidade de mana necessária. Ele estava muito focado. Neste momento de vida ou morte, sua mente ficou afiada como nunca antes. Mesmo que ele já tenha passado pelo tratamento 2 vezes, ali ele só precisava suportar a dor. Desta vez ele teve que encontrar uma saída, matar tudo que o ameaçava e ainda conservar energia para o caso da aranha de rank 3 aparecer. Essa pressão fez seu mar de consciência como um todo focar apenas na sobrevivência. A passagem tinha muitos caminhos, mas a maioria deles tinha uma luz azul no fundo dela que Noah conectou ao lago, ou seja, a aranha de rank 3. É por isso que ele nunca os escolheu. Às vezes, um caminho que subia aparecia, Noah os escolhia e se encontrava de volta em alguns lugares que já havia passado. Uma vez ele até encontrou um corredor que levava de volta diretamente para o local de onde ele veio. A caverna era como um labirinto subterrâneo e como parecia não haver padrões em suas passagens, ele só podia testar todas elas começando por aquela que se pareciam mais segura e deixando aquelas com a luz azul para o fim. Em nenhum momento durante sua exploração as aranhas pararam de aparecer. Mesmo que a maioria delas fossem recém-nascidas do rank 1, elas ainda precisavam que ele gastasse um pouco de mana para matá-las porque sua defesa era alta. Noah estava indefeso com a situação e mesmo com seus pontos de acupuntura trabalhando a toda velocidade em um ambiente com maior concentração de mana, a mana dentro de seu corpo continuou diminuindo. Ele se encontrou novamente onde Balor destruiu a passagem. Eu explorei principalmente todas as ramificações nas outras passagens. Só resta se esta acabar em um beco sem saída também, eu serei forçado a seguir a luz azul. Ele entrou na estrada à esquerda da direita. A passagem era grande, podia caber 3 homens adultos. Vendo a luz azul se aproximando, Noah estava quase pronto para voltar, mas então ele viu uma entrada à sua esquerda que foi para cima e em direção oposta ao lago. Noah ficou muito feliz. Deve ser esse, é a única estrada até agora que vai em linha reta nessa direção. Ele correu direto para a entrada, mas achou estranho que nenhuma aranha apareceu desde que ele entrou neste corredor. Eu matei muitas delas? Impossível, eu matei principalmente aranhas de rank 1 e apenas cerca de 10 de rank 2. Isso não é um bom sinal. Como se respondesse à premonição, a parede à sua direita desabou e uma figura enorme saiu. Noah nem esperou que a figura fosse totalmente visível enquanto ele recuava às pressas para escapar. No entanto, a passagem atrás dele estava desmoronando sobre si mesma por causa de todo o tumulto que a besta criou ao passar por ela. Ele lentamente se virou para enfrentar a figura que estava parada, bloqueando a única estrada que sobrou. A aranha encouraçada de rank 3 estava de pé sobre 4 pernas com metade de seu corpo levantado no ar. As outras 4 pernas estavam apontando na direção de Noah e suas presas continuavam abrindo e fechando em um ritmo desigual. Parecia gostar da sensação de prender sua presa enquanto esperava que Noah agisse. Se é medo que você está esperando, você vai ficar desapontada. A ameaça de morte não pode causar isso em mim. Ele já tinha morrido uma vez e o tratamento o forçava a ver as portas da morte toda vez. A morte realmente não tinha controle sobre suas emoções.
De costas para a parede despedaçada e de frente com a besta maciça, apenas a calma poderia ser encontrada em sua mente. Se eu morrer, tudo bem, mas isso não significa que eu desistiria. Ele se lembrou de sua primeira lição com William sobre situações impossíveis. No entanto, até mesmo uma formiga tinha o direito de desafiar a vontade de um dragão. Frieza exalava de sua figura como uma extensão de seu estado de espírito. Mas eu não sou uma formiga e você não é um dragão. Eu posso fazer isso. Seu plano era passar pela aranha e correr para a passagem para cima. Ele saltou em direção à besta usando o golpe mais forte possível com sua técnica. Duas pernas de ferro bloquearam o golpe, enquanto as outras duas atiraram em direção a Noah. O sangue vermelho fluiu quando as feridas apareceram em seu corpo. Ele conseguiu evitar um impacto crítico, mas as pernas ainda arranhavam sua pele. Ele não podia passar. Se ele defendesse, seria empurrado para a parede e se desviasse as outras, duas pernas estariam lá esperando por ele. Dezenas de ataques foram trocados entre o garoto e o monstro, mas a resistência da aranha era quase infinita e continuava ficando mais forte à medida que se acostumava com seu novo corpo. Em contraste, Noah estava sendo coberto por feridas e mesmo que não graves eles ainda somariam a perda de sangue à medida que o tempo continuava passando. Além disso, mana estava ficando mais escassa em seu corpo e seus sabres estavam perdendo pedaços de seu corpo a cada troca. Eu não posso acompanhar por muito mais tempo. Pense. Pense em todas as possibilidades que você tem. Pense em cada experiência que teve em duas vidas. Deve haver algo que eu possa fazer. Eu me recuso a morrer aqui quando eu mal comecei a jornada do meu cultivo. Ele continuou bloqueando e atacando até que seu rosto se iluminou. Isso pode realmente funcionar. O plano estava em sua mente enquanto ele se preparava para seu último ataque. Ele atacou a aranha e bloqueou com um sabre a perna que estava chegando. Ele deixou a outra perfurar o ombro esquerdo. Desde que ele permitiu que a aranha atacasse, uma pequena janela de oportunidade se abriu e ele jogou seu sabre direito diretamente na cara da besta. O sabre voador não podia machucar a aranha, mas foi o suficiente para pegá-la de surpresa. Nos poucos instantes em que a aranha usou para desviar seu sabre, Noah se libertou da perna em seu ombro e se aproximou de seu rosto. Sua mão direita agora livre começou a procurar pelo interior de seu traje. Quando a besta se recuperou para encarar Noah, ela o encontrou de pé a 1 metro de distância segurando um pano desdobrado em sua mão, apontando para o campo de visão da aranha. A luz azul vindo de trás deixou claro a figura de uma runa escrita nela. Crii! Um grito doloroso disparou da aranha, quando sua primeira interação com uma runa Quizier machucou seu mar de consciência e a atordoou momentaneamente. Agora! Esta foi a chance pela qual Noah apostou seu ombro esquerdo e sabre direito. Ele segurou o sabre restante com as duas mãos e colocou toda a sua mana restante em um último arremesso apontado para a cabeça da besta. O sabre furou com dificuldade a cabeça da aranha e passou por ela emitindo um som estridente. Depois que saiu do outro lado da cabeça, a lâmina quebrou por causa das rachaduras que recebeu na batalha e da quantidade de mana que tinha que suportar. Noah caiu no chão se sentindo completamente drenado. Baque! Um som alto veio do lado de Noah quando a aranha também caiu no chão. Seu corpo não estava mais se movendo, estava morta. Noah olhou para ela por um tempo por medo de que ela se levantasse, mas relaxou quando ele não viu mais movimentos vindo dela. Ele abraçou o pano que salvou sua vida e fechou os olhos sobrecarregado pela exaustão. Birth of the Demonic Sword, a capítulo 24. Sons de ferro batendo contra a rocha reverberaram na passagem. Noah abriu os olhos e quase se assustou com o cadáver ao seu lado. Mas quando a dor de seu corpo chegou, ele se lembrou da situação em que estava. Eu basicamente não tenho mana sobrando. Aquela que está sendo absorvida pelos meus pontos de acupuntura está sendo usada para curar minhas feridas. Eu acredito que eu não vou ser capaz de matar nem mesmo uma besta rank 1, muito menos o restante de rank 2. Ele tentou se levantar se apoiando com os joelhos e cotovelos, mas permaneceu em uma posição agachada por um tempo. O barulho das outras aranhas estava se aproximando. Elas provavelmente são atraídas pelo corpo de rank 3. Eu devo fugir, se move corpo.
Ele conseguiu se levantar se apoiando na parede, ele colocou a runa Kesier de volta em suas roupas e moveu-se lentamente para pegar seu sabre restante. Ele mancava lentamente em direção à passagem à esquerda apenas para descobrir que o som veio do fundo dela. Merda! Não me diga que eu vou morrer mesmo depois de matar o Rank 3. Ele estava sem o que fazer. Ele precisava de tempo para descansar, mas ele não tinha comida ou água com ele desde que ele deixou sua mochila na lareira na superfície. Espere. Água. Talvez eu possa fugir para o lago enquanto as aranhas estão ocupadas comendo seu chefe anterior. Ele olhou na direção da luz azul e se moveu em direção a ela. Ele estava andando em um ritmo lento e apoiando-se sobre as rochas na parede. Ele levou 1 hora para chegar à bacia. O ambiente lá era completamente silencioso, ou as aranhas ainda estavam ocupadas comendo o Rank 3 ou sua baixa inteligência não os fez perceber que agora eles poderiam usar a margem do lago à sua vontade. Como não havia mais paredes para sustentá-lo, Noah escolheu rastejar até o centro da sala subterrânea. Felizmente elas têm baixa inteligência, eu acredito que se fosse um lobo de 4 olhos o efeito da runa não teria sido tão decisivo. Ele chegou ao lago, se agachou e encheu as mãos de água para beber. A água aliviou seu corpo de um pouco de cansaço e até encheu-o com um pouco de mana. Certo, a bênção de mana. Essas águas devem estar cheias de mana, eu posso acelerar a minha recuperação. Aranhas começaram a rastejar para fora dos buracos da sala subterrânea e se mover em direção a ele à sua vista. Noah apenas sorriu levemente. Claro, outro perigo viria depois que eu encontrei um pouco de esperança. Ele se jogou no lago e flutuou em direção ao seu centro. Agora que penso nisso, é a primeira vez que nado com esse corpo. Bem, mesmo o Rank 3 estava deitado na costa onde a concentração de mana é menor que a água, então é seguro dizer que elas não sabem nadar. Sua hipótese estava certa, pois as aranhas cercaram o lago sem entrar nele. Uma cena peculiar estava se desenrolando. Uma criança usando um sorriso estava flutuando na superfície de um lago em direção ao seu centro enquanto 60 ou mais aranhas estavam esperando na costa. Isso é muito bom! Meu corpo está sendo nutrido a uma velocidade incrível, além da ferida do meu ombro, as outras estabilizaram. E a concentração de mana ainda está aumentando. Quando ele chegou no centro até o ferimento no ombro mostrou sinais de melhora. Noah ficou assim por um tempo esperando que suas feridas se curassem. Talvez se eu for para o fundo do lago eu possa acelerar o processo. Uma vez que ele teve a ideia, ele seguiu-a imediatamente. Ele continuou descendo pela água e a cerca de 10 metros de profundidade viu uma pedra oval azul. Estava brilhando por conta própria e era linda à vista. À medida que Noah se aproximava dela, a espessura da mana aumentava exponencialmente quando ele estava na frente da pedra, ele podia até sentir seu corpo ficando mais forte. Ele não pensou muito quando pegou a pedra grande e voltou para a superfície para respirar. A bênção de mana era extraordinária, estava constantemente atraindo mana de tal qualidade que todas as suas feridas estavam se fechando e os pontos de acupuntura voltaram a completar o segundo ciclo dos 7 infernos. Depois de meio-dia, Noah se viu rindo alegremente, uma sensação de completude encheu seu corpo. Essa coisa é incrível! Não só curou minhas feridas, como até me ajudou a completar o segundo ciclo. Nunca me senti tão forte. Eu me pergunto se eu posso conseguir mantê-lo? Ele pensou um pouco, mas depois balançou a cabeça. Um tesouro só é um tesouro se eu tiver a força para protegê-lo. Se eu sou fraco é só uma calamidade. Melhor apenas dá-lo para o círculo interno e pegar algumas recompensas. Seus pontos de acupuntura pararam de funcionar desde que o ciclo estava completo e suas feridas foram curadas, não havia mais razão para continuar aqui. Ele amarrou a pedra em suas roupas e olhou para as aranhas ainda esperando na costa. Bem, vamos ver o que meu corpo pode fazer agora. Voltando ao tempo em que os guardas escaparam, 4 homens estavam olhando para a entrada da caverna. Então uma quinta figura saiu, revelando-se como Balor. O grupo estava quase todo bem, eles só tinham alguns ferimentos leves que precisavam de alguns curativos. Quando Balor saiu, ele encontrou os outros 4 homens olhando para ele com nojo e repulsa.
Mason nem perdeu tempo falando, ele chegou ao lado dele e deu um soco forte na cara dele. Balor caiu no chão confuso. Capitão, o que você está fazendo? Mason não conseguia controlar sua raiva quando ele chutou o gordo no chão. O que eu estou fazendo? O que você fez é a pergunta. Todos nós ouvimos Noah te xingando. Além de ser um homem nojento guardando rancor contra uma criança, você sabe em que confusão você colocou todos nós? Balor recebeu os insultos, mas ainda se sentiu injustiçado. Noah não era apenas o garoto bastardo de uma prostituta? Mas Mason não se importava com sua confusão e continuava chutando com raiva. Quando eu disse que o vice-capitão atestou por ele não era toda a verdade. Aquele garoto era o único discípulo do lâmina sorridente William Chali. Você sabe o que ele vai fazer conosco quando ele chegar? A realização surgiu em Balor enquanto ele tremia de medo. Então vamos apenas dizer que o Rank 3 o matou enquanto não podíamos fazer nada, assim ele não faria nada conosco, não é? Mas Mason só balançou a cabeça. Eu já entrei em contato com ele através de um talismã especial que ele me deu explicando a situação. Não arriscarei minha vida para cobrir um pedaço de merda como você. Homens, amarrem-o. Todos agiram e amarraram Balor enquanto esperavam o julgamento do vice-capitão dos guardas cair sobre eles. 1 dia e meio depois, uma figura apareceu à distância. Chegou em alta velocidade como uma bala, e suas pernas mal eram visíveis de quão rápido elas estavam se movendo. Parou abruptamente na lareira onde os guardas estavam esperando. Era pôr do sol e a figura foi revelada pelos últimos raios de luzes do dia. William ficou ali pegando fôlego, o cansaço por sua pressa aqui foi superado apenas pela raiva de um de seus homens traindo seu discípulo. Onde ele está? Diga-me onde meu discípulo está. Birth of the Demonic Sword, capítulo 25. William ficou furioso. Depois de toda a dor que seu discípulo passou apenas para ficar um pouco mais forte, ele foi traído em sua primeira missão por um soldado inútil. Mason levantou-se e explicou com a cabeça abaixada. Vice-capitão, nós o vimos pela última vez há 1 dia e meio, quando ele foi atingido pela besta de Rank 3. A última coisa que ouvimos foi ele xingando Balor. Ele apontou para o homem amarrado no chão. William se concentrou no homem no chão, a pressão mental que ele estava emanando tornou Balor incapaz de respirar. Por favor, vice-capitão, tenha misericórdia. Aquele garoto me ameaçou e me insultou e eu estava com medo pela minha vida, eu só fiz o que tinha que fazer para sobreviver. Mentiras saíram da boca de Balor enquanto William se aproximava. Ele pegou as mãos amarradas do soldado trêmulo e segurou-as em suas mãos. Então ele falou com uma voz fria. Se meu discípulo te ameaçar, abaixe a cabeça e peça misericórdia. O aperto ficou mais apertado quando o fluxo de sangue nas mãos de Balor parou. Se meu discípulo insulta você, sorria e agradeça por suas dicas. Os sons de rachaduras vieram de suas mãos enquanto os ossos eram comprimidos uns sobre os outros. Sua raiva era tão avassaladora que ele não ouviu o som fraco de passos vindos da entrada da caverna. Se meu discípulo estiver arriscando a vida, você troca de lugar com ele e arrisca a sua, e se você morrer no processo, você faz isso com um sorriso no rosto. Craque! Os ossos nas mãos de Balor quebraram, mas ele não podia fazer nenhum som. Ele estava muito aterrorizado com a raiva de William que ele não tinha ar sobrando para falar. Os guardas que assistiam ao processo tremeram quando ouviram o som de suas mãos quebrando e rezaram para que pudessem sobreviver ao vice-capitão desabafando. Mestre, o que você está fazendo aqui? Uma voz jovem veio da caverna enquanto uma figura se tornava visível em sua entrada. Ele era um garoto com a parte de cima do corpo nua, pedaços de seu traje estavam pendentes em seus lados. Ele estava banhado em uma substância verde da cabeça aos pés fazendo parecer que ele tinha algum tipo de doença de pele. Um sabre quebrado estava em sua mão esquerda com apenas metade da lâmina restante. Ele estava olhando meio sorrindo para William com olhos tranquilos. Noah. William imediatamente se levantou e pulou contra ele enquanto verificava se havia ferimentos em seu corpo, mas além de algumas cicatrizes e seu traje reduzido em farrapos, tudo estava bem nele. Sim,
Mestre? Noah olhou para ele em confusão, ele ainda não podia conectar sua presença com este lugar. Os outros guardas estavam olhando para ele com os olhos arregalados e até Balor tinha a boca aberta como se ele não acreditasse no que estava assistindo. William estava feliz além da medida ao ver seu discípulo seguro, mas não podia deixar de liberar uma tempestade de perguntas. Como você sobreviveu? E a Rank 3? Por que não voltou mais cedo? E por que você está verde? Ele estava segurando Noah pelos ombros sacudindo toda vez que uma pergunta saia. Noah foi forçado a responder para acalmar seu mestre. Bem, a caverna é muito grande, então eu continuei correndo por aí matando aranhas. A parede foi destruída pelo gordão, então tive que encontrar outra saída. A Rank 3 está morta e o verde é o sangue das outras aranhas. Desta vez, todos estavam de boca aberta enquanto digeriam a informação. William foi o primeiro a se recuperar e continuou a interrogá-lo. O que você quer dizer com a Rank 3 está morta? Bem, morta está morta, eu a matei. Outra onda de choque passou pelos homens ouvindo isso. Desta vez foi Balor quem falou. Besteira! Como você pode matar uma besta mágica de Rank 3 e sair ileso? Ele se arrependeu de ter dito quando viu a dupla de mestre e discípulo olhando para ele com intenção de matar e baixou a cabeça por medo de outra rodada de tortura. Essa escória está certa, porém, como você fez isso? Noah tirou uma folha dobrada de sua cintura e mostrou-a ao seu mestre. Mostrei a runa Kezier e avancei quando ela ficou confusa para fazer um ataque fatal. Acredito que ainda estava em seu processo de adaptação ao corpo evoluído, por isso eu poderia machucá-la. William sentiu um pouco de irritação passando por ele. Ele sorriu para Noah e disse com uma voz calma. E por que você teria a runa com você na missão? Noah respondeu com honestidade como se fosse a coisa mais normal do mundo. Bem, era uma viagem de 6 dias e eu queria treinar nos intervalos. Um leve soco chegou ao topo de sua cabeça. Você não tem base. Você realmente não pensa em nada além de treinamento? Uf, acho que está tudo bem desde que salvou sua vida. Ainda assim, como você está ileso? Noah parecia se lembrar de algo. Ele tirou uma forma oval amarrada com um pano e deu-o ao seu mestre. Quando William desdobrou, uma luz azul disparou para fora dela. Bênção de mana! Não admira que aquele espécime tenha conseguido alcançar o Rank 3. Haha, meu discípulo, desta vez você realmente fez um trabalho exemplar. Não se preocupe, eu vou interceder com o círculo interno para você e pegar a melhor recompensa que eu posso conseguir. Ouvindo a palavra recompensa, os olhos de Noah se iluminaram e ele lambeu os lábios. Vou precisar de sabres melhores, mestre. Estes racharam depois de apenas alguns golpes de uma besta de Rank 3. William estava prestes a repreender, mas depois balançou a cabeça sorrindo e bagunçando seu cabelo desamarrado. O mais importante, o que você quer fazer com ele? Ele apontou para Balor que estava no chão olhando para ele com olhos suplicantes. Noah se aproximou e olhou para sua figura lamentável. Por favor, tenha misericórdia, jovem mestre. Eu juro que vou servi-lo com toda a minha experiência de agora em diante, eu vou. Uma torrente de implorações saiu de sua boca, mas Noah só continuou olhando para ele com olhos frios. Quando Balor parou de falar, Noah deu apenas uma resposta curta. Não. O sabre fez um arco horizontal e a cabeça de Balor se desprendeu de seu corpo e rolou no chão, o sangue fluiu contaminando o terreno. Seu mestre se aproximou dele e perguntou com uma voz fraca. Você está bem? É a primeira vez que você mata um humano depois de tudo. Noah olhou para ele sorrindo e disse com uma voz sem vergonha. Sabe, meu segundo ciclo está completo, então pensei que poderíamos fazer o terceiro tratamento assim que... Outro soco atingiu o topo de sua cabeça e o forçou a calar a boca. Barf of the Demonic Sword, a capítulo 26. Noah acordou em uma sala do prédio dos guardas. 2 semanas se passaram desde que ele voltou da missão e há 4 dias ele passou pelo terceiro tratamento. Suas costas ainda doíam um pouco,
mas sua energia mental tinha se recuperado. Ele treinaria se seu mestre não tirasse a runa dele, preocupado com ele não se concentrando na cura. Suas preocupações não estavam erradas. Meu corpo deve atingir os limites do rank 1 no final deste ciclo, eu me pergunto quanto será necessário. Que pena, se eu tivesse aquela pedra eu poderia ir direto para o rank 2 este mês. A bênção de mana foi entregue por William ao círculo interno, então provavelmente se foi para sempre de suas garras. Ele concentrou sua energia mental em ajudar no processo de cura, já que não tinha nada para fazer enquanto comia a comida deixada na mesa próxima. A porta do quarto se abriu quando William entrou na sala com um sorriso maior do que o habitual. Ele estava carregando uma bolsa de couro e uma grande caixa de madeira. Haha, meu querido discípulo, bom dia, trago boas notícias. Ele colocou a caixa e a bolsa na cama e apontou para elas. Estas são as recompensas que tenho para você e tenho que dizer que são incríveis, você não vai se decepcionar. Noah não perdeu tempo e começou a abrir a caixa, seu mestre o deixou curioso. Na caixa havia 2 sabres dentro de suas respectivas bainhas, seus punhos eram brilhantes, eles pareciam novinhos. Ele pegou um deles e o desembainhou, o corpo da lâmina era preto e afiado. Eles foram especialmente forjados para você a partir de 2 pernas da aranha ironclad de rank 3 que você matou. Não são armas mágicas, mas certamente são de alto nível entre as lâminas normais. Noah estava inconscientemente sorrindo olhando para a lâmina e balançando-a, ele se levantaria e testaria se não fosse por seu corpo ainda precisando descansar. Ele empacotou o sabre e olhou para a bolsa. Um livro antigo estava dentro e quando ele olhou para a primeira página seus olhos se abriram enquanto ele não podia esconder o choque que estava sentindo. Ele olhou para seu mestre em descrença. Isso é realmente para mim? O sorriso de William cresceu ainda mais quando ele acenou com a cabeça. Seu mestre é incrível, não é? Ele queria se gabar um pouco, mas os olhos de Noah entraram no livro assim que ele o viu acenando com a cabeça. William apenas sacudiu a cabeça e esperou seu discípulo terminar sua leitura. Unhas de Kamaitachi é 3º rank. A arte marcial criada imitando a besta mágica Kamaitachi. Maior velocidade e perfuração entre as artes do mesmo rank. Ela permite que o usuário corte a uma velocidade inacreditável e precisão superando todas as proteções. O usuário também pode cortar as coisas a alguma distância da lâmina e, com pleno domínio, ele pode disparar cortes de vento através do ar. Limitado a empunhadores de 2 armas. Noah levantou o olhar do livro. O Kamaitachi é uma besta parecida com uma doninha que corre pelo vento e mata sem que a vítima perceba. Deve servir a você muito bem. Ele pegou a folha dobrado contendo a runa de suas roupas e deu para Noah. Na próxima semana começaremos a lutar novamente, acredito que você vai querer testar suas novas técnicas. Noah olhou para ele e inclinou-se profundamente sem se preocupar com a dor em suas costas. William bagunçou seu cabelo e saiu da sala deixando-o sozinho para se concentrar no livro. Tendo finalmente algo para fazer, os dias de recuperação de Noah passaram rapidamente. Seu treino semanal com William continuou, mas ele notou um problema com sua nova arte marcial, sua mana era insuficiente para expressar seu potencial. Para ser preciso, ele só poderia usar uma de suas habilidades 2 vezes antes de se sentir drenado. Isso é completamente normal, você sempre esquece o quão precoce você está nas coisas. Normalmente, para usar uma arte marcial de alto nível você precisaria de um Dantia, mas você reclama de ser capaz de usar apenas 2 ataques. Seu maior ganho, por enquanto, é a melhoria em suas formas, qualquer outra coisa deve esperar até que você obtenha um corpo de rank 2. William explicou. Sua sessão de treino tinha terminado e Noah estava expondo suas dúvidas para ele. Então, o que você acha que eu deveria fazer, mestre? Você poderia apenas deixar seu corpo crescer, mas você não parece saber como ficar parado. William sentiu um pouco de exasperação dizendo isso. Você pode reunir experiência de batalha fazendo missões, eu acredito que você deve se sair bem contra qualquer tipo de bestas mágicas de rank 2. Meses se passaram. Noah alternava entre seu treino habitual na mansão e suas viagens para fora dela para limpar os ninhos da besta mágica.
Havia uma alcateia de lobos de 4 olhos com um espécime que atingiu o rank 2, mas eles foram dizimados em meio-dia. Uma cobra com chifres apareceu nas proximidades de uma aldeia no norte. Suas escamas eram duras, seu corpo de 10 metros de comprimento e 2 de largura, e tinha presas venenosas em sua boca. Era uma besta no auge do rank 2 e Noah teve que recorrer à sua arte marcial de rank 3 para matá-la depois de uma batalha extenuante. Ele foi forçado a descansar por 3 dias por causa dessa luta. No entanto, seu oponente mais problemático tinha sido um demônio da lama. Este tipo de besta mágica foi naturalmente criada quando muita mana se acumulava em um lugar e consolidava. A mana consolidada agiria como o núcleo de uma besta que poderia manipular o terreno ao seu redor. Não era uma besta poderosa, mas contrariava fortemente as técnicas de Noah. Ele teve que cortá-lo em pequenos pedaços repetidamente para encontrar o núcleo e destruí-lo enquanto evitava os espinhos de terra que ele criou para atacá-lo. No entanto, sua proficiência em batalha subiu em um ritmo rápido tendo que enfrentar diferentes situações, pois ele poderia decidir mais rapidamente a melhor maneira de lidar com o oponente. Hoje, ele estava sentado de joelhos esperando a missão habitual que seu mestre lhe daria todos os meses. Desta vez será diferente, você irá com um grupo de pessoas que eu escolhi pessoalmente. Noah ficou imediatamente intrigado. Como ele sempre me deixa ir sozinho, a dificuldade da missão deve ser maior para exigir um grupo. Ele pegou a folha descrevendo a missão das mãos de William. Desertores da família Shosti invadiram a aldeia de Tazar. Apenas os corpos de homens e velhos foram encontrados, eles provavelmente levaram mulheres e meninas para seu prazer. Encontre os rebeldes e os execute. Aviso: há cultivadores dentro de seu grupo. Birth of the Demonic Sword, capítulo 27. Como sabe, a família Shosti governa sobre nós e como os rebeldes estão na zona de influência da mansão Balvan, eles nos ordenaram capturá-los. Noah ouviu a explicação, mas tinha uma dúvida em sua mente. Mestre, posso lutar contra um cultivador? Sua habilidade de lutar com bestas de maior rank do que ele foi principalmente devido ao fato de que elas eram, no final, apenas bestas. Um corpo poderoso e alguma habilidade peculiar poderia ser combinado com técnicas poderosas e execução perfeita deles. Mas o que aconteceria contra alguém que tivesse um Danti e praticasse técnicas tão poderosas quanto a dele? De um modo geral, não. Se ele estiver no mesmo nível de habilidade que você, ele vai apenas sobrecarregá-lo pela grande quantidade de mana que tem. Você pode pegá-lo de surpresa usando sua arte marcial de rank 3, mas então você será drenado rapidamente. E se ele tem uma arte marcial de rank 3 também, bem, apenas corra. Noah se sentiu deprimido ouvindo isso. Ele era trabalhador e talentoso, principalmente devido à sua mente poderosa, mas outros também eram. E se ele tivesse que colidir com eles, a diferença no tempo gasto cultivando seria decisiva. Então por que você está me dando esta missão? Se ele realmente não podia fazer nada sobre a situação, não havia nenhum ponto em ir em direção ao perigo, ele gostava de lutar, mas ele não era idiota. Sua função seria apenas de apoio. Você cuidará dos não cultivadores e daqueles com uma arte marcial de rank 1 entre eles, deixando a verdadeira luta para os outros do seu grupo. William estava prestes a dispensá-lo quando pensou em algo. Você pode confiar neles desta vez, eu me certifiquei disso. Ele mostrou uma expressão complexa enquanto dizia já que, aparentemente, os eventos com valor ainda permaneciam em sua mente. Noah sorriu e tranquilizou seu mestre. Não se preocupe, mestre. Quando ele saiu da sala, seu sorriso desapareceu, transformando-se em uma expressão fria. De jeito nenhum eu vou confiar em alguém, exceto Lily, mestre, eu deveria esconder minha força, as unhas de Kamaitachi deve ser meu as oculto. Quando Balor o traiu, isso fez lembrar da crueldade dos homens, que ele tinha esquecido por ter vivido como criança por tanto tempo. Ele voltou para seu quarto e praticou novamente em todas as formas da arte de rank 3, só então ele se acalmou. Sua fraqueza estava fazendo ele se sentir inquieto. Quanto mais ele sabia sobre este mundo, mais ele entendia o quão perigoso era.
Ao limpar ninhos, ele teve uma ideia de como as bestas mágicas eram populosas neste mundo e ainda assim os humanos ainda estavam no topo da cadeia alimentar, o que significava que seu poder era inimaginável. Enquanto estou a apenas 2 passos do fundo do poder humano, só posso superar plebeus e soldados burros. Em sua mente, um soldado com uma técnica de rank 1 tornou-se um soldado burro. Sua irritação refletiu-se em seu treinamento noturno na runa. Ele quase desmaiou depois de forçar-se a observá-la por 7 horas seguidas. Depois de mais de 1 ano e meio de treinamento sem parar, a forma fraca da runa era visível em seu mar de consciência. Ele tinha certeza que não demoraria muito antes de se tornar um mago de rank 1. Acho que devo começar a criar desculpas para meu rápido progresso em energia mental. Me pergunto que rosto o mestre fará se eu alcançar a posição de mago aprendiz antes de completar 13 anos. Ele sorriu imaginando o rosto espantado de seu mestre, mas então a onda de dor de sua cabeça chegou fazendo ele ir dormir para descansar sua mente. Na manhã seguinte, ele encontrou seu mestre no pátio com 3 homens e uma mulher ao seu redor. Eles estavam esperando por ele. Noah, eles serão seus companheiros para a missão. Então é ele? Era um homem alto e musculoso entre eles que falava. Ele não tinha barba, cabelo escuro curto com uma espada tão grande quanto ele nas costas. Ele olhou para Noah com foco, aplicando pressão com sua mente. Ele está me testando? Sua energia mental era pesada e estava pressionando a esfera de Noah, mas estava longe de ser suficiente para fazê-lo se afastar. Noah aproveitou para endurecer sua esfera, já que foi a primeira vez que sentiu uma pressão constante do lado de fora dela e fechou os olhos para se concentrar nela. O homem confundiu seu comportamento como sua tentativa de resistir à pressão e se sentiu desafiado, então um impasse foi criado. Noah se concentraria em fortalecer as paredes de sua mente enquanto o guarda aumentaria a pressão mental para vencer a disputa imaginária em que ele pensava estar. Depois de 10 minutos, o sangue saiu do nariz do guarda e ele estava lutando para manter a pressão. A mulher, vendo sangue, deu um forte tapa na parte de trás da cabeça parando a concentração e dissipando a pressão. Ethan, pare, o garoto está usando você. O homem chamado Ethan estava prestes a reclamar quando foi golpeado, mas então as palavras da mulher o fizeram olhar cuidadosamente para Noah. Ele ainda tinha os olhos fechados e um leve sorriso estava em seu rosto. Quando Noah abriu os olhos, ele mostrou uma expressão desapontada, mas então ele notou que todos estavam olhando para ele. Eu juro que ele quase conseguiu. Eu aposto que se você deixá-lo tentar por mais 1 hora, ele definitivamente vai conseguir. Um soco chegou ao topo de sua cabeça enquanto William se movia atrás dele colocando as mãos em seus ombros. Este garoto sem vergonha é meu discípulo, Noah. Sempre preste atenção quando você lida com ele porque ele vai dizer e fazer qualquer coisa para aprender mais sobre seus poderes. Noah levantou a cabeça para olhar para o mestre atrás dele e reclamou. Qual é, mestre? Não é justo se você quebrar meu disfarce tão cedo. Não dê ouvidos a ele, eu sou um garoto puro e inocente. Outro soco o atingiu. Ethan estava incrédulo, a mulher ficou surpresa enquanto os outros 2 homens estavam quase sufocando de tanto segurar suas risadas. Eles nunca viram alguém tratar o vice-capitão assim e pelo que parece, William realmente desistiu de consertar o comportamento de seu discípulo. Haha, garoto, você é o melhor. Eu sou Sanford, mas você pode me chamar de Sandy. Não vamos ficar entediados nesta missão, certo, Sandy? Haha. Meu nome é Mark. Jovem, vamos nos dar bem. Os 2 homens rindo não podiam mais se segurar enquanto cumprimentavam Noah. A mulher massageou suas têmporas enquanto exalava. Não dê ouvidos a esses 2. Sou Susan, a capitã desta missão e a babá deles. O outro cara se chama Ethan, ele é estupidamente competitivo. Agora vamos chegar a um lugar privado para decidir como completar a missão. Birth of the Demonic Sword, a capítulo 28. Sandy e Mark tinham cabelo castanho e barba ruiva curta. Eles eram de estatura média e eram, aparentemente, irmãos de 2 mães diferentes com o mesmo pai. Eles eram muito jovens, já que sua idade não chegava aos 40 anos de idade.
Susan era uma mulher perto dos 50 anos, com cabelos loiros e uma moldura imponente com a orelha direita faltando. Ethan era o mais novo do grupo, por volta dos 30 anos, e ele era o mais alto do grupo. Eles estavam em uma sala dentro do prédio dos guardas sentados em torno de uma mesa circular com xícaras de chá quente ao lado de cada um deles. Susan estava explicando a informação que ela sabia sobre a missão. Sabemos que o grupo é formado por um antigo grupo mercenário que seria absorvido pelos soldados da Shosti. Alguns deles, insatisfeitos com o status de soldado estável, rebelaram-se e se tornaram ladrões. Todos vocês leram o relatório sobre a vila de Tazart. Não acredito que possam ter limpado todos os seus rastros enquanto sequestravam tantas mulheres. Claro, nossa melhor opção é começar a investigar a partir daí. Todos acenaram com a cabeça. E quanto ao número e capacidade deles? E o que faremos se eles usarem os reféns? Era Noah falando. Ele queria ter certeza de que estava pronto para qualquer coisa em sua primeira batalha com cultivadores, mesmo que ele não tivesse que participar. Temos alguma descrição dos mais fortes deles e seu grupo deve chegar a 20 pessoas no total. Quanto aos reféns, nós os salvamos se pudermos, cortamos eles se eles forem usados como escudo. Noah acenou com a cabeça, ele estava feliz com a resposta. Neste mundo, os fracos são os culpados enquanto os fortes são para reverenciar. Eu não vou me colocar em risco para salvar outras pessoas que eu não me importo. Uma aldeia seria dizimada porque, por acaso, um bando de bestas mágicas encontrou em seu caminho. A fraqueza era de fato um pecado neste mundo. Tendo dissipado suas dúvidas, Noah ouviu atentamente as perguntas dos outros soldados. Eles estabeleceram as prioridades da missão, o plano de ataque e o papel de todos. Noah teve que matar qualquer um tentando se aproximar dos outros 4, deixando os cultivadores para lutarem sem ninguém interferir. Uma vez que tudo está resolvido, vamos partir imediatamente. Vamos nos ver em 2 horas. O grupo foi liberado para se preparar para a missão. Enquanto isso, ao lado de uma pequena montanha coberta de árvores, 20 ou mais homens estavam acampando perto de uma fogueira. Era inverno, então a temperatura estava baixa, mas esses homens não pareciam se importar muito, pois estavam fazendo fila para entrar na tenda maior do acampamento. Gritos e gemidos podiam ser ouvidos da tenda, mas os homens lá fora apenas ririam e lamberiam os lábios ansiosos para entrar. 2 homens saíram da tenda e anunciaram orgulhosamente: agora, não há mais virgens dentro. Suspiros e maldições foram ditos pelos homens desanimados ainda na fila, mas depois foram suprimidos por um grito vindo do alto da montanha. Calem-se, suas bestas, estou tentando me concentrar aqui. Os homens calaram a boca, mas logo sussurros soaram novamente da montanha. Ouvi dizer que o chefe conseguiu roubar o pergaminho contendo um feitiço mágico do velho capitão. SHHH. Ele ainda está aprendendo o feitiço, ele não quer ser distraído. Ele nos deixou invadir a aldeia só para nos fazer felizes e parar de reclamar. Que pena, no entanto, ele tinha sido um mago por tanto tempo e a única maneira de ele obter um feitiço mágico foi com a rebelião. Você escolheu se rebelar também, se lembra? Bem, nós somos mercenários, seguimos atrás de ouro e mulheres. Os desertores conversavam por mais algum tempo e depois voltaram para desfrutar do conteúdo da tenda. 4 dias depois, uma carruagem apareceu nos arredores da vila de Tazart, ou o que restou dela. As casas foram queimadas até o chão e nenhum ser vivo podia ser encontrado. Um grupo de 3 homens, uma mulher e uma criança saíram da carruagem. Eles eram, é claro, Noah e seu grupo. Ah cara, você é muito chato, você não fez nada além de meditar e praticar durante a viagem. Você não está na idade em que você quer falar sobre mulheres? Sandy, não tente corromper o garoto, ele ainda tem tempo para não ser um desperdício de ar como você. Capitão, você é tão mau. Eu só estou tentando educá-lo para o caminho da masculinidade. Sandy e Susan brigaram, eles basicamente fizeram isso durante toda a viagem. Mark apenas riu do lado deles a cada palavra que falavam um com o outro enquanto Ethan tentava imitar Noah em sua maneira compulsiva de treinamento. Não me diga que você se torna um idiota quando você começa a cultivar o seu Danti.
Estes eram seus pensamentos sobre cultivadores depois de 4 dias de viagem com eles. Agora que eu penso nisso, mesmo meu mestre não é muito normal com seu sorriso constante. Ele estava considerando a possibilidade de que o cultivo poderia ter alguns efeitos colaterais na psique do praticante. Eles se aproximaram da aldeia e olharam ao seu redor em busca de pistas dos desertores. Os corpos ainda estavam no chão, deixados lá desde o ataque. Como o relatório dizia, nenhuma mulher estava entre os corpos e sinais de arrasto estavam presentes em todos os lugares. O que há nessa direção que pode esconder 20 homens no cio? Mark fez a pergunta enquanto apontava para onde foram os traços de arrasto. Uma montanha. Respondeu Sandy. Montanha penhasco do coração. Ethan disse. Susan massageou os templos para evitar gritar com os 3. Eles ainda devem ter estar lá, devemos nos apressar enquanto eles ainda estão ocupados usando as reféns. Noah não podia deixar de sentir um pouco de cautela em relação à falta de coração de Susan depois de sua proposta. Oh, algo está vindo. Sim, eles devem ter sido atraídos pelo cheiro de sangue que permaneceu no chão. Foi a primeira vez que Noah não foi o primeiro a notar algo se aproximando. Eles já são magos? Vendo Sandy e Mark seguindo sua linha de visão, focando num ponto escuro algumas centenas de metros de distância. O ponto se tornou 2 e depois 4. Então as silhuetas de 6 lobos do trovão ficaram claras. Garoto, você cuida deles, divirta-se. Sandy deu um tapinha no ombro de Noah e sentou-se no chão como se estivesse esperando um show ser exibido. Birth of the Demonic Sword, a capítulo 29. Os lobos do trovão estavam todos no segundo rank. De um modo geral, as bestas mágicas do tipo lobo sempre podiam coordenar seus ataques juntos. Esta espécie em particular poderia enviar raios de sua boca ou coordenar com o bando para criar um trovão maciço que poderia destruir tudo em seu caminho. Se fosse disparado por 6 bestas de rank 2, seu poder poderia se igualar com um nível superior de sua classificação. MT Vento Leste, para humanos cada rank se divide em estado gasoso, líquido e sólido do Dantian. Normalmente as bestas se classificam pelo corpo, muito raramente pela mente, lembrando que as bestas não têm Dantian, e então o rank das bestas é dividido em estágio inicial, intermediário e superior, então já dá para pegarem o fio da meada. Mark sentou-se ao lado de Sandy e eles começaram a apostar na performance de Noah. Mesmo Ethan desta vez não mostrou seu lado competitivo habitual e apenas sentou-se no chão parecendo irritado, uma luta com essas bestas mágicas não valeu a pena seu interesse. Susan permaneceu em pé, mas continuou procurando por mais pistas ao redor das ruínas da aldeia. Esses caras. Noah se sentiu um pouco irritado. Cada um deles deve ser capaz de limpar esses lobos em um golpe, mas eles escolheram me deixar fazer isso. Estou aqui para limpar o lixo. Os lobos se aproximaram e suas caudas acumularam eletricidade para liberar um ataque. Sabe, eu realmente odeio ser testado. Disse Noah ao grupo, enquanto desembainhou seus sabres e pulava em direção aos lobos. Sua atenção estava nas caudas dos lobos, já que era delas que se podia discernir quando um ataque de raio viria. Durante o período de limpeza de ninhos, William lhe deu um bestiário magro para memorizar. Tinha informações sobre bestas mágicas abaixo do 3º rank, com alguns conselhos sobre como evitar seus ataques. No caso dos lobos do trovão, foi quando sua boca se abriu para liberar a eletricidade acumulada nas caudas. Não havia tal coisa como o ataque perfeito no mundo, tudo teve uma fraqueza. No caso do raio, foi a longa preparação necessária e sua baixa manobrabilidade. O estilo de Noah tinha apenas ataques de curta distância. Um raio disparou de uma das bocas dos lobos na direção de Noah. Ele se moveu às pressas na diagonal para evitá-lo e, em seguida, retomou sua posição original. O raio passou perto dele e perfurou o chão, um grande buraco de 1 metro foi formado com fumaça saindo dele. A habilidade especial de uma besta mágica de 2º rank não podia ser subestimada. Outro raio disparou, mas Noah evitou deslizando para baixo em alta velocidade, então ele pulou para acabar no meio do bando.
Da visão de um humano normal, Noah só parou no lugar alguns instantes entre os dois lobos ao seu lado antes de se mover em direção aos outros 4. Até mesmo as duas bestas ficaram um pouco confusas com o comportamento e inclinaram a cabeça para seguir o garoto entrando no seu grupo. Naquele momento, uma linha vermelha apareceu no pescoço dos dois lobos, seguida por erupção de sangue vermelho brilhante. Duas cabeças caíram no chão, acompanhadas por seus corpos agora sem cabeça. Oh, essa realmente é a velocidade do estilo Kamaitachi. Quando William me disse que ele deu uma arte marcial de rank 3 para um garoto, eu quase fui enviado para a prisão por zombar dele. Eu me pergunto quanto poder da técnica ele pode expressar. Sandy comentou sentando no chão, enquanto os outros dois homens acenaram com a cabeça em aprovação. Mesmo que o ataque de Noah fosse rápido, não poderia enganar os olhos dos cultivadores em seu nível. Só Ethan parecia franzir a testa um pouco, ele claramente viu um dos ataques, mas perdeu completamente o segundo. Enquanto isso, Noah ainda estava na matilha de lobos, desta vez as bestas estavam preparando um ataque coordenado desde que a morte de 2 de seus companheiros os fez perceber o perigo que estavam. Mas era tarde demais. Se eles usassem imediatamente seu ataque mais poderoso enquanto Noah estava se aproximando, eles poderiam ter tido alguma chance, mas agora que ele estava entre eles, seu destino estava selado. Noah parecia caminhar casualmente entre as bestas mágicas, mas toda vez que ele passava por um deles, uma cabeça era cortada e caía no chão. Em menos de um minuto, o bando estava morto, cadáveres sem cabeça estavam ao seu redor. Minha proeza de batalha está num nível completamente diferente. Se antes estava no nível médio ou inferior do segundo rank, com certeza agora está no nível superior. É uma pena que eu ainda não possa cruzar os limites para o terceiro rank porque meu corpo ainda está fraco. Como de costume, ele analisaria a batalha e suas técnicas para corrigir qualquer erro que encontrasse nela e avaliar seu nível de poder. Os eventos com a aranha encouraçada foram realmente muito afortunados, eu não acho que poderia tê-la matado se não tivesse evoluído recentemente. Noah ainda estava em pensamento quando Susan voltou para o grupo sentado no chão. A vila não tem nada de valor sobrando nele desde que o garoto terminou de limpar as bestas. Devemos ir. O que você acha? Ele pode bloquear os desertores fracos enquanto lutamos. Sandy se levantou enquanto respondia. Os que não forem cultivadores não oferecem nenhuma ameaça para ele, os de baixo nível devem dar-lhe alguns problemas, mas ele pode lidar com isso. O único problema é quanto ele pode segurá-los, já que a mana no seu corpo é limitada. Susan acenou com a cabeça e disse com resolução: então devemos terminar nossas lutas antes que ele termine sua luta. Não quero ser morto porque uma escória fraca me perturbou. De acordo, capitão, e quando completarmos a missão, todos podemos ir ao bordel na cidade de Mosgrove para comemorar. Susan suspirou alto enquanto massageava seus templos, forçando-se a não ficar irritada por Sandy. Enquanto isso, na montanha penhasco do coração, um homem musculoso de meia idade estava sentado de pernas cruzadas no chão, franzindo a testa profundamente. Gritos e gemidos perambulavam pelo ar, mas ele parecia não se importar. Um pergaminho com um intricado design linear escrito nele estava aberto, deitado em suas mãos. Em algum momento, ele levantou uma de suas mãos no ar e apontou para uma árvore ao seu lado. Seu braço inteiro se iluminou e uma cobra feita de chamas disparou dele, bateu na árvore, destruindo-a e continuou por alguns metros antes de extinguir. O homem sorriu e abriu os olhos para ver a destruição criada por seu primeiro feitiço mágico. Uma área de 5 metros foi destruída por seu feitiço, com algumas pequenas chamas ainda queimando a árvore destruída. O homem acenou com a cabeça com satisfação e colocou o pergaminho sobre as chamas persistentes, queimando-o sem qualquer hesitação enquanto pensava profundamente. Eu finalmente consegui aprender a magia Cobra em Chamas, a rebelião valeu a pena. Birth of the Demonic Sword, a capítulo 30. O grupo da família Balvo chegou à base da montanha penhasco do coração. Eles pularam da carruagem e olharam para as numerosas árvores ao seu redor. Todos estavam de mau humor, já que a batalha era iminente, a troca habitual de piadas e broncas estava ausente, apenas a concentração podia ser vista em seus olhos.
Mesmo que pudessem chegar mais rápido se corressem até aqui, eles priorizavam sua condição física, então descansaram durante a noite nos restos da aldeia e levaram a carruagem antes do amanhecer. Ainda faltava algumas horas para o meio-dia, mas, mesmo que o sol estivesse alto no céu, o campo de visão no caminho da montanha era limitado pelas numerosas árvores. Mark foi o primeiro a quebrar o silêncio. Eles obviamente terão sentinelas em torno de seu acampamento se eles ainda estão aqui. Todos acenaram com a cabeça. O terreno não está a nosso favor, mas devemos ter melhores batedores. Uma vez que os encontramos, podemos preparar um plano de ataque. Susan disse. Sandy colocou o braço em volta do pescoço de Mark e orgulhosamente disse: o melhor que o anel exterior tem a oferecer. Noah finalmente entendeu por que eles foram capazes de detectar os lobos do trovão antes dele. Então é por isso. Eu me pergunto se eles são apenas bons batedores ou se sua energia mental é tão alta que eles podem assumir esse papel facilmente. Ele estava continuamente tentando descobrir a real força de seus companheiros, mas eles raramente mostravam qualquer pista sobre seus poderes. Com exceção de Ethan, ele nem sabia que tipo de arma eles usavam. Vocês dois vão em frente e guiam o caminho, nós os seguiremos. Após a ordem de Susan, eles entraram na floresta da montanha seguindo Mark e Sandy. Eles frequentemente iam de duas maneiras diferentes, antes de se reagrupar e mostrar a direção certa para os que os seguiam. Poucas horas se passaram, sem ninguém do grupo falando uma palavra durante sua exploração. Então, Sandy e Mark foram em direção a ele sinalizando para ficar em silêncio. Eles se agacharam no chão e falaram com uma voz suave. Encontramos o acampamento há alguns minutos nessa direção. Devem ser eles, já que havia gritos de mulheres vindo de lá. Os soldados comuns estão cansados e com sono, acredito que não fizeram nada além de foder essas mulheres. Você tem sorte, Noah. Já que era seu trabalho cuidar dos não cultivadores, esta era uma boa notícia para ele. Aparentemente, ninguém se importava com o destino dos reféns. E os cultivadores? Perguntou Susan. Há um lugar mais no acampamento que dever pertencer ao mais forte deles, não conseguimos mais informações por medo de ser descoberto. Há 5 deles dignos de nossa atenção além deles, os outros são apenas fracos em comparação com o garoto. Sandy e Mark explicaram as coisas dividindo a explicação entre os dois. Noah estava quase certo de que cultivar causaria algum dano cerebral agora. Ele pensou que deveria perguntar ao seu mestre sobre isso quando ele voltasse. Como procedemos? Ele perguntou e o olhar de todos foi para Susan desde que ela era a capitã da missão. Eu vou pular direto no meio deles e enfrentar o cara mais forte. Enquanto eles estão ocupados me seguindo, Mark, Sandy e Ethan vão emboscar os cultivadores tentando diminuir seu número enquanto Noah vai invadir entre os não cultivadores. Assim que a situação estabilizar, vamos calar os restantes. Lembrem-se de seus papéis. Ela está realmente planejando ser a isca? Noah era duvidoso, mas ainda decidiu seguir com o plano, afinal, se Susan queria levar o perigo para ela, que assim seja. Eles se moveram em direção ao perímetro do acampamento e quando todos estavam prontos, Susan saltou ao ar livre, acelerando em direção ao seu alvo. Apenas siga-nos, garoto. Sandy disse quando ele e Mark tiraram uma faca curta de suas roupas. Ethan desembainhou uma grande espada e Noah fez o mesmo com seus sabres. Os soldados normais não notaram Susan visto que ela era muito rápida, foi apenas quando ela estava no meio do acampamento que alguém deu o alarme. Ataque inimigo! O acampamento caiu no caos quando os soldados foram pegar suas espadas deixadas no chão. Quando Susan estava se aproximando do topo do acampamento, um homem pulou de uma tenda e diretamente balançou sua espada contra ela. Susan levantou a mão e a espada foi desviada por ela, o sim do metal contra o metal ressoou no ar. Agora! Gritou Mark, e o grupo que ainda estava se escondendo no perímetro do acampamento disparou ao ar livre. Sandy e Mark foram diretamente na direção de Susan enquanto Ethan fez um amplo meio-círculo com sua grande espada cortando 3 soldados ao meio, então ele foi na mesma direção dos outros 2. Noah foi o último a aparecer e ele se aproveitou da confusão criada por seus companheiros para fugir para dentro do grupo de desertores.
Sangue derramado e cabeças voaram enquanto ele corria pelo grupo. Quanto mais ele matava enquanto seguia Ita e os outros, menos ele tinha que se preocupar que o elemento surpresa se dissipasse. Quando ele apareceu do outro lado do acampamento, 5 soldados caíram mortos no chão. Deste lado, Susan ainda estava desviando diferentes armas com as mãos enquanto tentava alcançar seu alvo. Sandy e Mark mataram um deles com seu excelente trabalho em equipe, mas depois foram cercados por 3 cultivadores limitando seus movimentos. Ita estava lutando com um homem alto com um grande machado sozinho. Em algum momento, Susan fez um gesto de palma com a mão que lançou uma onda de choque que atordoou momentaneamente os 2 soldados que estavam lutando com ela. Ela agarrou apressadamente a cabeça de um deles e apertou firmemente. A cabeça do infeliz foi reduzida a uma polpa de carne enquanto Susan nem sequer olhou para ele antes de retomar sua direção original. O outro homem do lado dela estava com muito medo de reagir à mulher correndo atrás dele. Noah voltou para enfrentar os outros soldados desencadeando outra onda de ataques aparentemente invisíveis. Ethan usou um movimento destrutivo para quebrar o machado e, em seguida, enfiou sua grande espada no peito do homem. Sandy e Mark estavam se esquivando de cada ataque que os 3 homens estavam desencadeando sobre eles enquanto eles davam golpes rápidos como um contra-ataque. Todos os 3 desertores tiveram seus pulsos e braços feridos como resultado. Noah matou outros 3 deles deixando 2 homens que bloquearam seus ataques. Apenas 7 desertores permaneceram vivos, com 3 deles feridos. Nesse momento, uma bola de fogo caiu do ponto mais alto do acampamento e parou no chão no meio do campo de batalha. A figura de Susan mal era visível entre as chamas. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Comenta aqui embaixo o que achou e compartilha com quem pode gostar. Até o próximo vídeo.